Fale um pouco sobre as línguas antigas com as quais você trabalha, assim como os manuscritos, e por que isso é importante quando se trata da validade e historicidade da Bíblia. Sim, eu me interessei muito cedo pela documentação escrita da Bíblia. Então, a Bíblia não caiu do céu. Ela não veio com uma capa de couro e, você sabe, bordas douradas nas páginas. A Bíblia parece muito diferente hoje do que foi ao longo dos últimos 2000 anos, certo? Então, ao investigar essas questões de, 66 livros escritos ao longo de 1.600 anos em 3 continentes diferentes por quase 40 autores diferentes em 3 línguas diferentes, como então olhamos para a história de ir do papiro antigo à impressão moderna? Isso foi algo que achei muito interessante desde cedo, principalmente porque quando eu estava envolvido no meu primeiro curso, minha graduação na Universidade de York, e estava tendo conversas do tipo evangelístico, orientadas para apologética sobre a existência de Deus, o problema do mal, todas essas coisas que são meio que questões apologéticas padrão por um bom motivo, são perguntas que todos fazemos. Muitas das minhas respostas eram baseadas na Bíblia e na cosmovisão cristã. E as pessoas apontavam que isso soa ótimo, Wes, mas isso depende da Bíblia, e a Bíblia, você não pode confiar nisso por este motivo e aquele motivo. E então eu pensei, essas são críticas legítimas na base em que estou apostando muito nisso, nesta coleção de livros antigos. E se esses estão corrompidos, se foram afetados pela história, ou foram alterados, ou talvez eu esteja lendo os livros errados, talvez eu devesse estar lendo o Evangelho de Tomé e não o Evangelho de Mateus. Então eu queria chegar ao fundo dessas questões. E foi em busca dessas respostas, tentando descobrir isso é legítimo? Meu ponto de partida para esta pessoa, Jesus de Nazaré, onde encontro as fontes primárias nos evangelhos, é um bom lugar para olhar. E então foi olhando para isso e descobrindo, não, esse é um bom lugar para olhar. Há muitas evidências. Há uma história que remonta a 2000 anos. Podemos ter confiança de que o que temos agora é o que os autores originais escreveram, e que esses são os livros que de fato deveriam estar lá. Eles são os que nos aproximam mais, digamos, do tempo de Jesus para os evangelhos e aquelas fontes biográficas que chamamos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso me levou eventualmente ao trabalho de doutorado que estou fazendo agora, que é na cultura dos escribas antigos. Então eu olho para manuscritos, cópias manuscritas dos documentos bíblicos, mas também alguns outros, Estou olhando para algumas obras clássicas de literatura e alguns textos apócrifos. Então, documentos como o Evangelho de Tomé, ou o Evangelho de Pedro, ou Maria, ou Judas, documentos que foram escritos nas décadas e séculos após os evangelhos bíblicos terem sido escritos, mas que também têm características dos escribas e copistas que estavam produzindo esses documentos nesse período da antiguidade. E então eu passo muito do meu tempo lendo línguas mortas como o grego e o copta. Grego sendo, você sabe, o que era a língua principal no mundo antigo naquela época. O grego koiné. Sim. Então, grego koiné, grego comum. É o que o Novo Testamento está escrito. Grego clássico também é, você sabe, parte do que estou lendo em termos de alguns dos outros escritos. Tácito, Xenofonte, Plutarco, eles estavam escrevendo em uma forma mais elevada de grego. Mas também olhando para o copta, que é uma forma de egípcio antigo, mas é egípcio antigo como funcionava nos séculos 1, 2 e 3, onde adotou os fundamentos do alfabeto grego com algumas outras letras ali. E é nisso que eles estavam escrevendo no Egito, junto com o grego, porque o grego estava meio que em todo lugar, saturado naquele período de tempo. E então temos cópias de documentos cristãos que estão escritos em copta junto com outros documentos. O Evangelho de Tomé, em sua versão final, está escrito em copta, não em grego. E então, olhando para essas coisas, olhando para os documentos, podemos, pela natureza dos hábitos particulares de escrita dos escribas e copistas que produziram esses, discernir se este era um documento que foi produzido para um ambiente litúrgico público. Eles estavam lendo isso em voz alta dentro de uma comunidade cristã ou uma comunidade pagã? Ou isso era, digamos, uma cópia privada do Evangelho de João de alguém? Então, isso pode realmente ser concluído a partir dos, talvez, fragmentos desses textos que existem dos séculos 2 e 3.
E através de toda essa pesquisa, você também fez uma série incrível com a Apologetics Canada, Posso Confiar na Bíblia? E você levou os espectadores ao Egito. E você sabe, quero que as pessoas assistam a essas peças incríveis e quero que absorvam o que você está dizendo lá. Mas por um momento rápido aqui, se alguém está assistindo e diz, você sabe porque você foi ao Egito e posso confiar na Bíblia, posso realmente confiar no que a Bíblia diz, o que você diria? Sim, bem, a resposta para a segunda pergunta é sim, você pode confiar na Bíblia. A resposta para a primeira pergunta é que as pessoas podem se surpreender que a maioria desses manuscritos, essas cópias manuscritas que temos, vem do Egito. E isso tem muito a ver com o clima. Então foi a disponibilidade de material, papiro, que era a planta, o junco que crescia ao longo do Rio Nilo. Não crescia exclusivamente no Egito, mas crescia principalmente no Egito. E então os meios de produção estavam acontecendo no Egito, então era mais disponível e era o lugar ideal para ser produzido. E por causa do clima seco, o clima árido do Alto Egito, que ironicamente é mais abaixo no Nilo, isso meio que preserva tudo em uma cápsula do tempo. É por isso que temos tantas múmias, certo? Eles não estavam enterrando mais pessoas do que qualquer outro povo, mas o clima se presta a quando você coloca no chão, quando está coberto na areia, simplesmente permanece. E então, por causa da natureza disso, temos muito mais documentação que vem de lugares específicos nessas cidades ao longo do Rio Nilo do que temos em algum lugar como o Mediterrâneo, onde é um pouco mais úmido. E então, você sabe, se enterrássemos algo aqui, não vai durar, talvez dure algumas centenas de anos, mas o papel vai se desintegrar, os insetos vão comê-lo. A natureza do que ocorreu tanto nos meios de produção de materiais escritos no Egito, quanto no ambiente se prestou à preservação. E então fomos ao Egito para contar as narrativas e histórias sobre algumas dessas cópias mais antigas que temos que preservam para nós os 27 documentos que chamamos de Novo Testamento, mas também indo a algum lugar como Nag Hammadi, onde a biblioteca de Nag Hammadi foi descoberta em 1948, que incluía alguns desses outros livros: o Evangelho de Filipe, o Evangelho Secreto de Tiago, o Evangelho de Tomé. E discutindo, por que isso não foi incluído? Quais são as razões que temos para ter confiança de que Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos que deveriam ser os 3 primeiros e não Pedro, Filipe e Tomé? Você sabe, esses livros deveriam realmente estar na nossa Bíblia? E a resposta é não. E levamos o espectador na jornada de responder e fornecer evidências do porquê isso é assim. Bem, e essa é a minha pergunta ardente agora enquanto você fala, certo? E eu acho que você sabe por que certos livros da Bíblia foram escolhidos e não outros. E quando você fala sobre apócrifos, são livros que não estão incluídos na Bíblia, mas podem ser documentos históricos e refletir partes da vida de Jesus, da forma como foram escritos. Acho que temos que sintonizar em Posso Confiar na Bíblia, eu gosto desse suspense. Existe algum manuscrito antigo que você segurou que te impactou completamente, mudou seu coração, sua fé? E quão antigo era e qual era? Não acho que haja um que necessariamente tenha me afetado fortemente. Toda vez que tenho a oportunidade de segurar em minhas mãos ou ver algo que remonta, digamos, ao século II ou III, o que isso faz por mim é encapsular o fato de que eu posso, de certa forma, estar diante de, digamos, um fragmento do século II do Evangelho de João, que eu já fiz. O que sinto naquele momento é, você sabe, quem era a pessoa há 2000 anos, quase 2000 anos, que também estava diante deste pedaço de material escrito e colocando a tinta na página. Você sabe, é esse tipo de olhar para a linha do tempo da história e me incluir nela, de certa forma, dentro da árvore genealógica de não há como saber se o escriba era cristão ou não, mas, mesmo hipoteticamente, apenas colocando a ideia de que talvez este fosse um cristão do final do século II, e teria sido muito caro para eles inscreverem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, em um pedaço de material, em um período de tempo em que poderiam estar em uma região onde isso era ilegal. E assim, estando na árvore genealógica do cristianismo histórico e me encontrando em um ramo quase 2000 anos depois, me conectando tangivelmente a esse ponto no tempo, a essa pessoa,
Acho que faz algo à natureza da fé em que acredito, que eu não sou uma ilha. Eu sou parte de uma história mais ampla na qual Deus me convidou e convidou tantas outras pessoas, voltando a, você sabe, chamar os patriarcas. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é um Deus pessoal e nos convida a todos para essa narrativa e história. Então é essa perspectiva única de olhar para um artefato e o artefato conectando minha própria jornada de fé pessoal. Você já segurou algum manuscrito que seja de Mateus, Marcos, Lucas ou João? Qualquer pedaço desses manuscritos escritos por alguém que testemunhou diretamente a vida de Cristo, que você pensa, este é João, João escreveu isso, eu estou segurando? Não, e o fato é que não temos documentos escritos, tipo artefatos, um papiro ou pergaminho que remontem a esse período tão antigo. Nossos documentos mais antigos que temos da Bíblia remontam ao século II. Mas acho que o que podemos dizer sobre isso é que o que estamos lidando, embora seja uma cópia, é uma cópia que reflete o que o original foi escrito. E isso também é testemunhado por alguns dos primeiros escritores cristãos que foram discípulos dos discípulos. Então você tem essa categoria de pessoas que chamamos de pais apostólicos, e eles são chamados assim particularmente porque tinham uma ligação direta com Pedro, com João, com Paulo, e podem comentar sobre algo como: você sabe, sabemos quem é Marcos, ele é o companheiro de viagem de Pedro, ele escreveu aquilo que Pedro lhe contou. Nós temos esse tipo de testemunhos. E assim, se vamos chamar isso de como datamos, como sabemos que esses documentos são do primeiro século entrando no período das testemunhas oculares, tem menos a ver com a evidência tangível do manuscrito que temos em dizer: você sabe, isso foi escrito por João, porque eu nem tenho certeza de como você identificaria isso, mesmo se nós encontrássemos um manuscrito do primeiro século. Acho que é meu desejo. Sim, sim. E eu acho que, você sabe, em um sentido moderno, temos a capacidade de conectar as coisas de volta, mas isso é verdade para tudo do mundo antigo. Não temos nenhum documento que possamos chamar de autógrafo original de, você sabe, seja de César ou de Marco Aurélio, Plutarco, Xenofonte, Tácito, qualquer um desses escritores antigos. Estamos todos lidando com cópias de cópias de cópias. E isso não dilui nossa capacidade de saber que é isso que os autores originais escreveram. Mas é essa fascinante rede do fato de que os primeiros cristãos eram muito tenazes em divulgar a mensagem do Evangelho. E assim, o fato de encontrarmos cópias no Egito, mas também mais tarde em lugares como a Grã-Bretanha e em toda a Ásia e por toda a Europa e norte da África, é um testemunho de que os cristãos estavam muito ansiosos para divulgar a mensagem de quem era Jesus, e isso significava que ela foi espalhada muito longe, muito rápido, muito cedo, o que impediu qualquer pessoa ou grupo de pessoas de controlar o texto em qualquer momento. Então, embora não tenhamos uma cópia que possamos dizer, você sabe, na verdade esta é a cópia de Mateus, e ele escreveu isso com sua própria mão, o fato de termos cópias de Mateus que estão tão amplamente espalhadas por todo o mundo antigo e podemos compará-las. E mesmo que diferenças surjam na Ásia, sabemos que essas diferenças estão localizadas geograficamente porque não as encontramos na Europa ou no norte da África. E assim, se alguém quisesse, de uma maneira meio Código da Vinci, escrever uma doutrina particular na Bíblia, teria que ter os meios de controle para encontrar todas as cópias em todos os outros lugares por todo o mundo antigo e alterá-las. E isso teria sido simplesmente impossível porque há cópias enterradas nas areias do Egito. Eles não teriam ideia.